galera, tudo bem? Aqui é o professor Celso Ramos. Vamos para mais uma aula de biologia do Fica em Casa Aprendendo. Agora nós vamos estudar, pessoal, vamos responder algumas questões relacionadas à teoria da evolução química, tá? Então, vamos para a primeira questão, né? Sem mais delongas. O desenho a seguir representa, de forma esquemática, o aparelho que Miller usou em suas experiências em 1953 para testar a produção de aminoácidos a partir de uma mistura de metano, hidrogênio, amônia e água submetida a descargas elétricas. Então a gente vai ver aqui essas afirmativas, tá? A primeira afirmativa diz o seguinte: com esta experiência, Miller demonstrou que havia produção de aminoácidos em condições semelhantes às que havia na atmosfera primitiva. A segunda afirmação diz: como a circulação do material por dentro do aparelho está completamente isolada do meio externo, não houve possibilidade de contaminação com outras substâncias. Tá? Essa primeira afirmativa ela vai ser verdadeira, por quê? Que experimento é isso aqui, pessoal? Nós temos um sistema fechado, tá? Um sistema de tubos de vidro, que tem aqui dois balões. Tá? Esse primeiro balão, o Stanley Miller, né, o cientista que elaborou esse experimento, ele colocou água, certo? E aqui nesse meio fechado tinha ali uma mistura gasosa, que ele acreditava que seria a mesma constituição química da atmosfera da Terra primitiva, certo? Então, o que ele acreditava que tinha na Terra primitiva? Ele acreditava que a atmosfera era constituída por metano, por hidrogênio, por amônia e por água. Essa água, logicamente, na forma de vapor. Por isso que ele colocou a água aqui para ser aquecida, certo? Então, acontecia aqui o aquecimento da água. Essa água entrava em ebulição, né? Ela fervia. E aqui, ó, o vapor da água se misturava com essa mistura gasosa de metano, hidrogênio e amônia, certo? Então, imagina o seguinte: essa mistura gasosa ela estava sendo submetida a constantes descargas elétricas provocadas aqui por esse curto-circuito, tá? Então, descargas elétricas para simular as constantes descargas elétricas que ocorria na Terra primitiva por conta das tempestades. Era muito turbulento, né? Era um ambiente muito inóspito, difícil, não tinha condições de haver vida naquela época, tá? Então, vamos imaginar, essa mistura gasosa sendo submetida a essas constantes descargas elétricas, fazia com que os componentes da atmosfera primitiva teriam se reagido entre si, ok? Então, ocorreu a formação de substâncias orgânicas. Como que a gente sabe que ocorreu a formação de substâncias orgânicas? Vamos imaginar o seguinte, ó, aqui eu tenho as reações químicas que ocorriam com essa atmosfera primitiva. Aqui eu tenho uma região aqui onde a água fria, ela resfriava a parede desse tubo aqui dessa região. Então você sabe, pessoal, quando você, por exemplo, sopra no espelho, forma gotículas, não é isso? Então imagina, por que está se formando gotículas no espelho? Porque o espelho está numa temperatura mais baixa. Então quando eu sopro numa superfície fria, as gotículas, as partículas de água que estão saindo da minha respiração vão se condensar. A mesma coisa acontecia aqui, ó. A água fria ela resfriava a parede do tubo. Então a água na forma de vapor ela se condensava nessa parte aqui, ok? E lógico que como ocorreu reações químicas aqui nessa região onde tem descargas elétricas, formaram substâncias químicas. Essas substâncias químicas elas foram arrastadas por essas gotículas de água que estavam sofrendo condensação. A gotícula de água escorria e se acumulava aqui nesse fundo, certo? É porque não tem no desenho, mas aqui tinha uma torneirinha para poder o cientista ir lá e coletar uma amostra da água que estava sendo formada aqui. Então, dessa amostra que ele coletou, ele analisava e percebeu a formação de substâncias orgânicas, tá? Então, com esta experiência, Miller demonstrou que havia produção de quê? De aminoácidos. Olha só, o que são aminoácidos?
são as substâncias orgânicas que formam as proteínas, tá, pessoal? Então, formaram-se aminoácidos em condições semelhantes às que havia na atmosfera primitiva, beleza? A segunda afirmativa, vamos ver se ela está certa ou errada, né? Ela diz assim, como a circulação do material por dentro do aparelho está completamente isolada do meio externo, não houve possibilidade de contaminação com outras substâncias. Também essa afirmativa ela é verdadeira. É um sistema fechado, ó, um sistema de tubos de vidro fechado, com balões, né? Balão é essa parte que é esférica, tá, pessoal? Então, isso era para que não ocorresse nada de contaminação com o meio externo e assim o indivíduo, o cientista, ele sabe que o que foi produzido aqui foi gerado por reações que aconteciam somente dentro desse sistema fechado, tá bom? A terceira afirmativa, vamos lá. As substâncias resultantes das reações químicas acumularam-se em 3 e 4. Onde é que é o 3 e 4? Se acumulavam em 3 e 4. Não, pessoal, somente aqui no 4, ó, porque no 3 é onde acontecia a condensação das gotículas de água, tá? E aí essa água escorria pela parede do tubo e se acumulava aqui no 4, tá? Então, a terceira é falsa. A quarta afirmativa. Com esta experiência, Miller também descobriu a composição química da atmosfera primitiva da Terra. Na verdade, o Miller ele pegou uma teoria que foi proposta por Oparin, tá? Oparin e Haldane. Esses dois cientistas eles formularam uma teoria, tá? E aí o Stanley Miller, na sua tese de doutorado, ele tentou simular essas condições da Terra primitiva. Então, aqui ele não conseguiu descobrir qual era a composição química da Terra primitiva, não. Ele, com base no que o Oparin já tinha falado, ele pegou e ele já promoveu a mistura de gases para colocar dentro do experimento, tá bom? Tá? A quarta afirmativa é falsa. Então, a alternativa correta vai ser letra A. Somente a primeira e a segunda alternativa estão corretas. Próxima questão. Uma das hipóteses quanto à origem da vida é a evolução gradual dos sistemas químicos, também conhecida como a hipótese de Oparin e Haldane. Assinale a alternativa incorreta em relação a essa hipótese, tá? Letra A. Oparin acreditava que as descargas elétricas das tempestades promoveram várias reações químicas nos coacervados, formando os primeiros complexos moleculares inorgânicos nos oceanos primitivos. Na verdade, a hipótese de Oparin ela não fala da formação desses coacervados aqui a partir de compostos. Na verdade, não diz que os coacervados vieram primeiro, tá? Quem teria vindo primeiro seriam as moléculas inorgânicas que teriam originado moléculas orgânicas. E depois, essas moléculas orgânicas teriam formado os primeiros coacervados, tá? Que são aglomerados proteicos. Então, a letra A está falsa. Então, a alternativa correta é a letra A. Vamos só conferir se as outras alternativas estão corretas, tá bom? A letra B fala assim, ó. Época em que havia muitas tempestades com descargas elétricas frequentes, fornecendo energia necessária para que algumas moléculas presentes na atmosfera se unissem e formassem as primeiras moléculas orgânicas. Tá? Tanto é que o Stanley Miller, né, ele fez o experimento tentando simular essas condições aí. As descargas elétricas reagindo ali com a mistura da atmosfera primitiva. Então, letra B está correta. A letra C, vamos ver se ela está certinha. Oparin suspeitou que a formação dos complexos moleculares pudessem ter ocorrido nos mares ou oceanos primitivos, dando aos complexos o nome de coacervados. Coacervados são aglomerados de proteínas, tá? Que teriam sido os primeiros sistemas isolados. Como assim? Uma membrana isolando esse meio, o sistema, né, do meio externo. E dentro desse sistema isolado ocorriam as reações químicas, tá? Que aí deveria ter formado a primeira célula do primeiro ser vivo. A letra D, vamos conferir aqui, diz assim: o resfriamento da crosta terrestre
ocorreu pela intensa frequência de chuvas, o que permitiu o acúmulo de água, dando origem aos mares primitivos. Tranquilo, correto, tá? E vamos lembrar que esses mares primitivos, eles rapidamente ocorriam o que? A evaporação por conta da temperatura da Terra e também das radiações solares. Fazia com que essa água evaporava e essa sopa nutritiva, que era bastante concentrada, né, de substâncias orgânicas, elas voltavam a ter contato ali com a água da chuva e aí teriam formado os primeiros aglomerados proteicos, tá? Que são sistemas isolados. E a letra E, só para conferir, ela diz assim, além das tempestades intensas, havia grande quantidade de radiações, principalmente de raio ultravioleta, que atingiam a Terra, pois não existia o escudo de ozônio. É verdade, tá? A teoria de Haldane fala que a falta da camada de ozônio fazia com que essas constantes radiações ultravioletas poderiam incidir na Terra constantemente. Tá? A formação dessa camada de ozônio aqui, pessoal, ela só teria se formado com o acúmulo ali da produção do gás oxigênio. Tá? E esse oxigênio foi se acumulando, foi reagindo e teria se formado o ozônio, tá? Que aí formou ali a camada que protege o nosso planeta. A gente vai falar sobre a teoria mais aceita, né, sobre a origem dos seres vivos. Existe a teoria autotrófica e tem a teoria heterotrófica. Teoria autotrófica e teoria heterotrófica, tá? São duas teorias que a gente vai falar numa outra aula. Beleza? Vamos para a próxima questão. Ao longo de todos esses anos, me tenho interrogado sobre a possibilidade da existência de vida fora da Terra. Como seria? Será a vida extraterrestre, se existir, baseada nas mesmas moléculas orgânicas que a vida na Terra? Será que os seres de outros mundos, têm a mesma aparência que os terrestres? A natureza da vida na Terra e a busca da vida auguras no exterior são dois lados da mesma pergunta. Quem somos nós? Então, a gente viu um texto para reflexão a respeito da origem da vida. Hipóteses surgiram para tentar explicar as moléculas orgânicas às quais Carl Sagan se refere, que é o cara que fez esse texto que a gente leu. Uma delas foi a hipótese de Oparin e Haldane, que supunha a atmosfera primitiva na Terra ser constituída de quê? Quais são os gases que acreditava-se que fazia parte da constituição da atmosfera primitiva? Vamos lembrar, esses mesmos gases que o Haldane acreditava que existia na atmosfera, foram os gases que foram colocados naquele experimento que a gente viu, experimento de Miller, tá bom? Então, a alternativa correta, pessoal, vai ser a letra D. A atmosfera primitiva, segundo Oparin e Haldane, era constituída por metano, tá? NH3 aqui, ó, hidrogênio e vapor d'água, tá? Esses componentes atmosféricos teriam sofrido reações entre eles, né? Lembrando, graças a descargas elétricas que forneciam energia química necessária para que essas moléculas pudessem reagir. E aí teriam se formado, né, os primeiros aminoácidos. Tanto é que no experimento do Miller foi constatado a presença dos aminoácidos, que são os componentes que formam as proteínas. Se você parar para analisar, 90% do que você é feito é feito de proteína. Por exemplo, o cabelo. O seu cabelo é feito de queratina, uma proteína. A sua pele, nós vamos encontrar ali colágeno, certo? Ácido hialurônico, proteína. As fibras que formam os seus músculos, proteína. Olha só. As outras substâncias que formam o seu corpo, a gente vai encontrar lipídios, a gente vai encontrar algumas moléculas de carboidrato, mas a principal molécula que forma o corpo de um ser vivo, tá, é feita de proteína. Inclusive, as reações químicas que controlam, que catalisam, né, que são catalisadas, essas reações químicas, elas são catalisadas por enzimas. E as enzimas são feitas de quê? Proteína. Beleza? E aí, o experimento do Miller
constatou a presença de aminoácidos que formam proteínas e foram feitos por reações químicas que foram geradas por esses gases aqui, né? CH4, NH3, H2 e vapor d'água, tá? Próxima questão. O aglomerado de moléculas orgânicas revestido por uma película de molécula de água e que, na opinião de alguns cientistas, pode ser um dos primeiros passos rumo à origem da vida. Esses aglomerados são chamados de quê? Seria aminoácidos, conservados, micro-organismo, enzima ou proteína. Então, eu tenho aglomerados proteicos. Então, ó, são chamados de coacervados, tá? Vamos lembrar que os coacervados são várias proteínas aglomeradas e ao redor dessas proteínas vamos encontrar película de água, como se fosse uma membrana, tá? Vamos lembrar que a célula de todos os seres vivos, toda célula, ela tem ali a membrana plasmática. E essa membrana plasmática, ela isola o meio interno, ou seja, o meio intracelular, de dentro da célula, do meio externo. Na célula, tudo que ocorre dentro dela, que são o metabolismo, as reações químicas, é isolado, né, do ambiente externo. Graças à presença de quê? Presença de uma membrana, que é a chamada membrana plasmática. Então, semelhantemente, nós teríamos aqui os coacervados, né, que são aglomerados de proteína, que são envoltos por uma película de água, que vai isolar esse sistema, tá? É um sistema isolado. Então, é basicamente isso. Nós temos a proteína, ok? Essa proteína ela vai estar vamos imaginar que ela estava no meio onde a água evaporou. Então, vamos lembrar que quando a chuva caía, né, num ambiente que tinha proteína, essas moléculas de água se agregavam a esses aglomerados, essas proteínas que estavam juntas, teriam se formado películas, ok? Então, essa película envolvendo essas proteínas, uma proteína com várias moléculas de água se aglomerou com outras proteínas, formando um complexo proteico, várias proteínas juntinhas, tá? Isoladas aqui por uma película de água. Isso aqui é um sistema, seria o famoso sistema isolado, tá certo, pessoal? Aproveitando essa mesma figura, a gente vai tentar responder a próxima questão. Questão da UESP, tá? Universidade Estadual do Piauí. Diz o seguinte: o planeta abriga uma imensa diversidade biológica, cuja origem possivelmente ocorreu em lagos e oceanos na Terra primitiva. Considerando que a formação de coacervados, ilustrada abaixo, poderia fornecer uma explicação para o surgimento da vida, há bilhões de anos atrás, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá. Primeira afirmativa. Caso houvesse disponibilidade de metano, amônia, hidrogênio e água na atmosfera da Terra primitiva, tais compostos seriam prováveis fontes de aminoácidos necessários à formação de aminoácidos. Então, essa alternativa, pessoal, ela vai ser verdadeira. Por quê? Vamos lembrar do experimento do Miller? O Stanley Miller fez um experimento onde ele colocou num sistema fechado metano, amônia, hidrogênio, água, ou seja, simulando uma atmosfera da Terra primitiva, tá? Então, pessoal, lá no experimento dele, ele constatou que ocorreu a formação de quê? De aminoácidos. Nós sabemos que aminoácidos são componentes que formam o quê? Proteínas. Então, se tem a possibilidade de formar aminoácidos, pode-se formar proteínas que se aglomeram formando os coacervados, tá? Segunda afirmativa. Os coacervados eram células eucariontes primitivas. Pessoal, coacervado não eram células, não eram seres vivos. Então, a gente já pula essa daí, tá? É falsa. E a terceira, nos coacervados, as reações químicas eram promovidas com energia de ativação fornecida pela radiação solar e pelas descargas elétricas. Correto, tá, pessoal? Então, aí formava-se o metabolismo primitivo, né? Então, a alternativa correta vai ser a letra B. 1 e 3 são corretas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Te convido a seguir as nossas redes sociais. Nós estamos no YouTube, na plataforma Gonçalves Dias, também no Instagram, tá bom? Fiquem todos com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau.